eu pegar minha luzinha, tem que ter uma luz aqui, sabia? Senão fica escuro lá no celular que vai no Face. Então, pera lá que a gente tem umas parafernálias aqui pra usar. Aí. Vamos ver se vai dar certo. Deu, né? Acho que melhorou aqui a luzinha. Então, tá bom. Caiu. Se o pessoal do marketing me ver fazendo desse jeito, eles vão me matar. Né, Ricardo? Né, Rony? Aí, semana passada foi tão bonitinho, né? Equipamento profissional, tava chique. Hoje nós vamos aqui no nosso caseiro mesmo. Mas o mais importante é o que a gente vai falar, o que a gente vai conversar, tá bom? Então, como tinham me pedido mais de abdominoplastia e me pediram também de orelha a gente mais escreveu, né, esse último mês nos nossos posts, que eu tinha escrito um texto falando sobre a orelha de abano, mas a gente não conversou muito. Então, eu vou começar falando da abdominoplastia e no final a gente fala de cirurgia de orelha, tá? Só para avisar vocês que no dia 20 e no dia 27 a gente já tem 2 convidadas para eu poder entrevistá-las, que acho que são assuntos bem pertinentes. No dia 20 a gente vai ter uma anestesista conversando sobre os medos que todo mundo tem de anestesia geral, de hack, de todos os tipos de anestesia. Então ela vai estar aqui com a gente na semana que vem. E no dia 27, a doutora Cris, que é nossa físio, minha irmã, que faz todos os nossos pós-operatórios, ela também vai estar com a gente dia 27, falando da importância da drenagem linfática no pré, no pós-cirúrgico, tá? Que a gente acaba frisando bastante também aqui com os nossos pacientes. E às vezes algum outro tratamento que ela pode explicar pra vocês, se vocês tiverem dúvida também, tá? Então, nos próximos dias 20 e 27 eu não vou perguntar, porque a gente já tem tema definido, que vai ser sobre anestesia, e no outro sobre drenagem pré e pós, tá bom? Mas vamos lá? Bom, os nossos canais de comunicação, ou vocês vão me mandando por aqui, que eu vou tentando buscar entre uma resposta e outra, ou pelo nosso WhatsApp do consultório, que é o 99610-5609, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com as perguntas de cirurgia de abdômen. Uma das perguntas foi assim: abdominoplastia, até eu me enrosco pra falar. Abdominoplastia dói mais do que a cesárea? Gente, depende muito, porque assim, a dor, ela é muito relativa, né? Tem gente que se incomoda muito, que tem bastante dor, tem gente que nem tanto. Então, primeiro que é relativo. A abdominoplastia não costuma ser uma cirurgia dolorosa, tá? Habitualmente não. O que os pacientes mais se queixam pra mim é em relação à posição que fica no pós-cirúrgico. Então, a abdominoplastia, a gente vai tirar aquela flacidez, aquela pele que tá sobrando geralmente na região abaixo do umbigo. Pra gente costurar essa pele lá embaixo, de novo, na cicatriz, próximo onde estava a cicatriz da cesárea, a gente precisa fazer um descolamento mais do umbigo pra cima para essa pele descer. Como a gente precisa fazer esse descolamento, a posição no pós-cirúrgico tem que ser curvado, né? Para não ter muita tensão, não ter muita força, porque tá cicatrizando aquele cortinho. Aí se você... Então tá aqui. Então imagina que aqui é o abdômen e aqui é a região das pernas. Então a hora que a gente puxa isso para cicatrizar, para costurar ali embaixo, a gente faz isso com o corpo do paciente na hora da cirurgia. Então a gente mexe na maca, dobra o paciente um pouquinho pra gente conseguir fazer essas costuras. Então, no pós-cirúrgico, a gente pede para o paciente manter mais ou menos a mesma postura que a gente usou durante a cirurgia, tá? Porque aí não força aquela cicatriz. Sempre que eu tenho uma cicatriz que tem tensão, que tem uma força contrária na região, corre o risco dessa cicatriz alargar, ficar grossa, ou às vezes de fazer uma cicatriz mais hipertrófica, mais grossinha, tá? Mais elevada, né? Não tanto na largura quanto na altura. Então, essa posição é pra gente evitar que essa cicatriz tenha muita tensão, que ela cicatrize o melhor possível, tá bom? Então, os pacientes se queixam um pouco dessa postura na hora de dormir, que tem que dormir um pouco mais sentadinho. Pra caminhar, tem que caminhar também mais curvadinho, não vai poder ficar tão reto no pós-cirúrgico. Essa postura mais reta, que a gente chama ereta, a gente começa a liberar após o 10º dia, que aí já tá começando uma boa cicatrização na região e a gente libera um pouco mais, tá?
Então, não, a cirurgia da abdominoplastia não é uma cirurgia mais dolorida do que a cesariana. Também tem pacientes que não têm dor na cesariana, né? Que costumam ficar super bem. Então, às vezes cada cesariana também é de uma forma. Às vezes a primeira foi super bem, não teve tanto incômodo, às vezes a segunda dói mais. Então também é bem relativo, tá? Mas no geral não é uma cirurgia dolorida em si no abdômen. Até porque, como é feito todo esse descolamento até aqui em cima, né? Onde o pessoal fala que tem o estômago alto, fica meio dormente essa pele também, então não fica dolorido. Ó, tem gente me assistindo que já fez abdominoplastia. Se quiser dar seu depoimento também pra falar pras meninas se dói ou não, tá? Mas geralmente não, tá bom, meninas? E meninos, né? Porque a gente também faz abdominoplastia nos meninos, tá? É muito comum pós-emagrecimento, pós-cirurgia bariátrica, os homens também procuram, então a gente também acaba fazendo, tá bom? Tenho muito medo da anestesia. Como é feito? Dá um sedativo antes? Então, sim, né? Assim, normalmente a gente faz o anestesista, né? Que tá na sala cuidando dessa questão da anestesia, faz um sedativo antes e depois que ele procede se for uma anestesia geral, a intubação, se for uma hack ou uma peridural, aquela picadinha nas costas, tá? Quem também tá muito ansioso, fica um pouco mais inseguro, a gente também pede para tomar um comprimidinho no quarto. Então, antes de subir para o centro cirúrgico, o anestesista já deixa prescrito para tomar geralmente um Dormonide, para chegar já no centro cirúrgico mais tranquilo, tá? Então, sempre tem sim um sedativo antes. Ah lá, a Ana escreveu. Anaísa, eu fiz, não tive dor, pois o pós que é chateado, mas vale muito a pena. Saudade também. Você tá no sul? Depois me manda um recadinho pra gente conversar, tá bom? Chatinho. Ela falou, eu fiz, não tive dor. Só o pós que é chatinho. Depois fala pra gente, Ana, por que você achou chatinho, tá? E como é pra manter o resultado? Bom, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte. E o paciente tem que cuidar, né, gente? Se comer tudo de novo, se engordar, vai perder o resultado. Não tem jeito, né? Assim, por mais que você puxe, costure, faça a aplicatura daquele músculo que está geralmente aberto. Se o paciente ganhar peso, vai acabar acumulando também ali naquela região, né? Então acaba perdendo um pouco, acaba que não fica tão bonito o resultado. A Joyce está perguntando, sempre tem que ser anestesia geral? Joyce, não necessariamente, mas é a anestesia mais segura, né? A gente normalmente pode inclusive associar anestesia geral com a peridural ou com a hack, porque aí a medicação que é feita na coluna, ela tem uma durabilidade maior, às vezes com uma analgesia que dura até 48 horas, então até de 24 a 48 horas, então de 1 a 2 dias sem dor, então a gente pode associar a anestesia geral com esse tipo de anestesia nas costas, é muito comum, é a anestesia que a gente mais faz para abdominoplastia, tá? A geral com a peridural. A Ana escreveu assim, o chatinho que ela colocou aqui é pela posição mesmo, que temos que ficar, cansa um pouco a lombar, mas é só isso, né? Então é bem isso que os pacientes nos contam, né? Esse cansaço mais aqui pela posição, tá? Obrigada, viu, Ana, de você ter compartilhado. E como é feito a abdominoplastia? Então a gente, mais ou menos na região da cicatriz da cesárea, a gente prolonga esse corte mais perto dos ossinhos laterais aqui do quadril. E aí a gente faz esse descolamento até lá em cima, aqui em cima no estômago alto, né? E geralmente a maioria dos pacientes acabam tendo uma frouxidão dessa musculatura do abdômen. Então a gente vem costurando esse músculo para que ele fique juntinho de novo, aquela barriga fique mais chapadinha, mais reta, tá? E aí a gente depois traciona todo esse excesso de pele para a região da cicatriz e tira esse excesso. E aí acaba fazendo uma cicatrizinha nova no umbigo. Em casos em que essa flacidez não é tão intensa, que você não precisa fazer uma ressecção tão grande assim de pele, existe uma outra técnica que é chamada de mini abdominoplastia, que é quando você não precisa recortar o umbigo. O umbigo ele permanece com a mesma característica e a quantidade de pele retirada ela é menor, tá? Geralmente, quando é feito a mini abdominoplastia, o umbigo acaba descendo um pouco na posição natural dele. Pode descer ou pode não, depende da técnica que a gente for usar.
Mas se for descer, o ideal é que a gente indique para paciente que é bem alta, que é longilínea e que tem o umbigo um pouquinho para cima do habitual, porque na hora que ele descer não vai ficar estranho. Agora, se é uma paciente já mais baixinha, o tronco menor, o umbigo já está na posição ideal, se você descer esse umbigo, ele vai ficar estranho. Você vai olhar e não vai enxergar o umbigo na posição habitual. Você vai ter que procurar onde foi aquele umbigo. E aí, a hora que você olha, ele está muito baixo. Então, o umbigo muito baixo causa uma certa estranheza pra gente. Então, pra gente indicar uma mini abdominoplastia, a paciente tem que geralmente ter essas características. Pouca sobra de pele e ser mais alta, tá? Com umbigo de implantação alta também, pra ter essa possibilidade. E também não pode ter sobra de pele acima do umbigo, porque aí você não consegue adequar muito bem. Ou uma sobra muito pequenininha, que às vezes 2 centímetros que desça, resolva. Mas habitualmente não é a indicação maior. A maior indicação é que geralmente quando as pacientes precisam, ou os homens também, em alguns casos, precisam geralmente a abdominoplastia clássica. Cicatriz no umbigo, cicatriz lá embaixo, tá? Temos uma pergunta aqui. Em 2010, Anne Ger. Oi, Anne, tudo bem? Então, em 2010, fiz abdominoplastia para a reconstrução da mama. No São Francisco... Ai, que linda! Comigo, no Hospital do Servidor Público Estadual. Estou super bem e agradeço muito sua atenção. Beijo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Que bom ter notícias suas. Que legal. Então, quando faz reconstrução de mama, uma das técnicas, né, é você, para reconstruir a mama, usar essa pele do abdômen ali para baixo do umbigo, passar por um túnel aqui de baixo e trazer esse tecido aqui para cima. Então, foi a técnica que a gente fez. Ai, que bom receber notícias, fiquei feliz. Beijão, obrigada, viu, pelo carinho. Nossa, faz tanto tempo, em 2010, nós já estamos em 2018. Que legal, fiquei feliz. Mas vamos voltar aqui. É verdade que a cicatriz é muito grande? Quem tem problema de cicatrização como o queloide pode fazer? O tamanho da cicatriz vai depender muito da quantidade de pele que o paciente tem para ser retirada. Então, se o paciente tem pouca flacidez, a cicatriz pode ser menor. Se tem muita flacidez, às vezes a cicatriz vai até lá para as costas, né? Então, às vezes o paciente que perdeu muito peso, que tem uma flacidez que a gente chama de circunferencial, a flacidez não é só no abdômen, ela vai inclusive para as costas, ou perdeu muito peso, ou a genética é ruim, ou fez a cirurgia bariátrica que acaba essa pele ficando muito flácida. Então, às vezes, essa cicatriz tem que prolongar. E em muitas situações, a gente tem que fazer 2 cirurgias separadas. Faz a frente, que é a cirurgia do abdômen, e depois numa outra cirurgia, ou às vezes na mesma, dependendo da condição do paciente, condição clínica, aí faz as costas, que aí a gente chama de torsoplastia, que é para retirar esse excesso de sobra também acima do bumbum. Aí faz uma cicatrizona acima do bumbum, depois vira o paciente e aí na frente faz a abdominoplastia, tá? Então o tamanho da cicatriz vai depender da quantidade de pele que a gente vai precisar tirar. Existe alguma contraindicação para cirurgia, para operação? Sim, né? Então assim, paciente anêmico, a gente não vai poder operar, com alguma doença descontrolada, pressão alta, diabetes, até tireoide, não é legal a gente operar descontrolada. Então qualquer doença que atrapalhe a cicatrização, ou se o paciente tem uma doença grave que está ainda em investigação, o ideal é que a gente tenha o diagnóstico primeiro, antes de operar. Então, algum problema de saúde que impeça, tá? Agora, se não, se tá tudo bem com a saúde, não vejo contraindicação. O que a gente precisa saber é se tem indicação, tá? Porque às vezes o paciente vem querendo um tipo de cirurgia, a hora que a gente examina não é aquela necessidade, é uma outra necessidade, tá? Mas assim, contraindicação, eu tô toda descabelada, que tava de touca fazendo botox. Agora, contraindicação só se for mesmo alguma condição clínica, tá? Quem não teve filhos, mas planeja ser mãe, pode recorrer à técnica? Pode, né? Então, a gente, é comum, por exemplo, paciente que engordou muito, perdeu peso e tá com aquele monte de pele sobrando, já tá magrinho, mas é jovem. Aí você vai esperar essa paciente casar, ter filhos, engravidar, você nem sabe se ela vai conseguir engravidar depois, porque às vezes aquilo incomoda tanto que atrapalha muito no relacionamento interpessoal com o parceiro, às vezes não consegue nem ter relação por conta disso, né? Então, se a paciente tem uma sobra muito grande, você pode fazer mesmo ela não tendo engravidado ainda, tá? Se o paciente engravidar após a abdominoplastia, não tem problema, né? Não vai perder a cirurgia totalmente, porque como essa cirurgia, a gente costura a musculatura,
essa sobra de pele é muito difícil de voltar. O que pode acontecer é se engordar, claro, muito na gestação, perde o resultado estético, né? Mas não tem problema com o nenê, pode engravidar depois, claro que não é recomendado, mas se engravidar depois, não tem, pode, tá? O nenê vai desenvolver normalmente, tá? Como saber se a abdominoplastia é a técnica mais indicada para alisar o abdômen? Então, se tem flacidez dessa musculatura, que a gente vai ter que fazer essa costura da musculatura, que a gente chama de plicatura. Então, juntar esse músculo e ter pele sobrando, né? É importante a gente avaliar essa pele sobrando com o paciente de pé, né? Porque, ó, uma coisa importante, todo mundo sentado tem sobra de pele, mas ninguém anda sentado, ninguém vive sentado, tá? Então, quem fez a abdominoplastia, na hora que senta, vai ter uma coisinha ali, não tem como não ter, tá? O que a gente precisa avaliar é o paciente sentado, deitado. Tem sobra? Eu consigo puxar aquele tecido? Ele vem, tá deslizando? Então, aí tem sobra de pele, tá? Então, não vale fazer essa avaliação sentada, tá, mulheres? Sentado na beira da piscina, doutora, eu não gosto, porque a hora que eu sento lá pra pôr o pé na piscina, fica essa sobra de pele. Depende da quantidade, tá normal, tá tudo bem, né? Não dá pra ficar totalmente liso quem tá sentado. A gente sempre vai ter uma sobrinha de pele ali, tá bom? Depois de quanto tempo do parto posso fazer? Então, gente, pós-parto, existe uma regressão, uma involução uterina, o útero vai diminuir de tamanho, você vai desinchar, os hormônios vão estabilizar. Então, em média, de 6 meses a 1 ano pós-parto, tá? Tem paciente que às vezes desincha e recupera muito rápido. Às vezes você pode fazer com 6 meses. Mas alguns pacientes ainda, depois de 1 ano, que chegam no corpo que tinha antes. Às vezes nem isso, né? Às vezes não teve tempo de se cuidar, voltar à atividade física, naquela correria de mãe do dia a dia. E às vezes acaba tendo que operar e depois retomar as atividades. Sempre que você puder se preparar para uma cirurgia, aumentando a sua quantidade de atividade física, abdômen, deixar esse abdômen mais forte, a sua recuperação no pós-cirúrgico vai ser melhor, tá? Então, ajuda, tá bom? Claro que quando o paciente emagrece muito, às vezes até desanima, fala, nossa, doutora, eu emagreci muito, agora essa pele tá horrorosa, né? Não tenho condições de operar agora. Mas mantém, porque a hora que você tiver, vai ser importante estar no peso correto. Não desanima, tá? Porque na hora certa vai dar certo de operar, tá? Mas a gente vê que às vezes o paciente emagreceu tanto, aí não conseguiu fazer a cirurgia, engorda de novo. Aí depois tem que emagrecer tudo de novo para operar. Então o certo é sempre estar no peso, tá? E a operação acaba com as estrias? E quanto tempo dura a cirurgia? Ó, a operação acaba com as estrias que estiverem abaixo do umbigo, porque aí aquela parte ali, aquela pochetinha, né, que todo mundo reclama, vai ser cortada fora, tá? Então, não vai ter mais aquelas estrias. Agora, as estrias do umbigo pra cima, elas vão descer, mas elas ainda vão estar lá, tá? Então, se for fazer até tratamento de estria, mas estiver programando de fazer a cirurgia do abdômen, tiver flacidez pra isso, pele sobrando, opera primeiro, tira o que der pra tirar, e aí o que sobrar de estria pra tratar, trata depois, tá? E quanto tempo dura a cirurgia? Ó, o tempo cirúrgico depende muito, pode durar de 2h30 a 6 horas, né? Se você for fazer atrás, for fazer lipo, alguma outra coisa associada. E durabilidade, depois, não sei qual foi a dúvida, mas assim, é pra durar a vida inteira, né? A abdominoplastia não é pra estragar, a não ser que você enfie o pé na jaca assim com força. Coma muito, engorde demais, não faça atividade física, não se cuide, aí não tem jeito, aí não tem milagre, aí acaba voltando um pouco, né? Agora, se cuidar direitinho é pra durar a vida inteira, tá bom? É uma cirurgia que tem um resultado assim muito duradouro, né? É uma região plana, então ali você quase não tem ação da gravidade, então ela dura, tá? O que mais? Posso passar para o nosso outro tema, que é da orelha de abano? Quem quiser fazer pergunta, eu vou dar uma olhada aqui e me manda. Senão a gente já muda de assunto, tá? Já são 6h01, a gente tem mais 10 minutinhos. A Gisele escreveu no Face, adoro assistir seu vídeo. Obrigada, Gi. Vamos lá. Vocês ficam me falando oi, dando carinha, joinha, mas vocês não me escrevem nada, né?
Só durante a semana que vocês ficam colocando. Me mandam as perguntas. Na hora chega todo mundo tímido. Então tá bom. Então, ó. Joia? Terminei então o nosso assunto de abdominoplastia das perguntas que a gente tinha. E agora eu vou falar um pouquinho de cirurgia de orelhinha de abano. Depois, se vocês quiserem mandar ainda do abdômen, eu retomo, tá? Gente, como é feito o pré-operatório? Alguma restrição, anestesia, cirurgia? Ó, acho que primeiro, antes de eu responder as perguntas, acho que primeiro, quando que a gente pode fazer? A partir de que idade, né? Então, a orelha de abano, quando a gente perde essa curvinha, quando o paciente não nasce com essa curva aqui na cartilagem, então, como não tem essa cartilagem puxadinha para trás, ela fica assim, ó. Então, fica plana. Ou, às vezes, essa cartilagem aqui que a gente chama de concha, ela é maior, hipertrófica, e ela faz isso aqui, ó, joga a orelha para frente, tá? Então, ó, ou isso aqui que tá muito grande, ou isso aqui que tá plano, ou os dois. Aí a gente precisa avaliar qual que é a deformidade que tem, que fez essa orelhinha ser de abano. O que é mais comum é essa aqui, que a gente chama de anti-hélice, tá? A concha ser hipertrófica já é mais raro, mas pode acontecer. E o afastamento, esse ângulo aqui atrás, em vez de ser encostadinho, ele é mais estufadinho. A gente também tem que corrigir esse ângulo, tá? Então, cirurgia de orelha de abano não é pele, não adianta eu tirar a pele de trás da orelha e ficar puxando isso na força. Eu tenho que trabalhar essa cartilagem que está alterada, tá? Quando que eu posso mexer na cartilagem? Quando essa orelha já tiver mais ou menos o tamanho que ela vai ter pro resto da vida. Então, a gente pode medir o tamanho da orelha da mãe e do pai, medir a orelhinha da criança, que você vai ter mais ou menos uma ideia se tá mais ou menos com o mesmo tamanho. Ou pensando na idade, geralmente a partir dos 7 anos de idade, tá? Que aí a orelha normalmente nessa idade já tem o tamanho final. Que tipo de anestesia a gente pode fazer? É uma cirurgia que é possível a gente fazer e que habitualmente a gente faz com anestesia local, tá? Porque a gente consegue anestesiar essa região toda. Então, tem um nervinho aqui, outro aqui, que trazem a sensibilidade para a orelha, então a gente faz anestesia nessa região e a orelha fica dormente. Se for paciente já mais velho, colaborativo, ou uma criança que entenda a necessidade, a gente pode fazer muito bem só com anestesia local, acordado, tá? Que é bem tranquilo. Agora, se for uma criança muito novinha, que não vai entender essa orientação de ficar quietinho, aquele período ali de 1h30, 2 horas da cirurgia, aí a gente pode fazer com anestesia geral no centro cirúrgico, ou faz com anestesia local uma sedação, tá? Então, pode ser feita só com local uma sedação, ou uma anestesia geral, dependendo da idade, tá? E há alguma restrição? Então, acho que restrição, primeiro, em relação à idade, se ainda não tiver a partir de 7 anos. E eu acho que uma coisa importante a gente falar em relação à necessidade que a criança, se for criança, a necessidade que ela vê naquele procedimento. Porque às vezes é uma aflição mais dos pais para evitar o bullying na escola, mas a criança nunca reparou naquela alteração. Então, você apontar um defeito para alguém é muito complicado, né? Você, apesar de ser aflitivo, você deve esperar a criança perceber que aquilo tá diferente. Se ela perceber e ela quiser operar, é a melhor hora, tá? Mas é importante que a criança entenda essa necessidade, porque ela vai passar pelo pós, é uma cirurgia que dói um pouquinho, arde um pouquinho essa cartilagem, então ela vai ter que passar por isso, né? Então é importante que ela entenda que ela quer fazer, tá? Como que é o pré-operatório? Então, no pré-cirúrgico a gente tem que fazer os exames para ver se não tem anemia, alteração de coagulação, uso de sangue. Dependendo da idade, a gente faz só os de sangue. Se for paciente mais velho, que aí a gente pede a avaliação do cardiologista, raio-x, se for fazer, por exemplo, anestesia geral. Se for fazer mais uma anestesia local, mais mesmo os exames de sangue, tá? Restrição, então, é questão de idade. E, claro, se tiver algum problema de saúde que contraindique, né? Alguma doença descontrolada. A anestesia, então, que a gente comentou. Local pura ou local com sedação, e como que é feita a cirurgia e quais os cuidados no pós-operatório. A cirurgia, então, a gente faz um cortinho aqui atrás, onde está a curvinha. Então, a gente faz um cortinho, expõe essa cartilagem, então eu tenho que ver essa cartilagem, e aí a gente vai trabalhar essa cartilagem por trás para que ela faça essa curvinha, tá?
Tem várias técnicas, né? Você pode cortar a cartilagem, você pode raspar ou você pode só dobrar com a sutura. Cada cirurgião tem uma escolha para uma técnica específica. Mas o importante é que a gente refaça essa curvinha. Em alguns casos que o paciente tem essa hipertrofia dessa concha, a gente diminui, então tira um pedacinho da cartilagem nessa região também para ela ficar menor. E refazer esse ângulo, tirar esse ângulo aberto, trazer ele mais oblíquo para trás. E aí depois os pontinhos por fora da orelha, tá? Tem que usar uma faixa no pós-cirúrgico, que é importante a gente não deixar que essa cartilagem cicatrize só pelo ponto. É importante a gente também ajudar com a faixinha, porque aí você tira um pouco dessa tensão, não deixa toda a força de cicatrização no ponto. Então a faixa é importante para diminuir o risco de recorrência. Pode voltar a orelhinha de abano? Pode, em torno de 6% dos casos ao longo de um ano. Tá? Então, a gente só dá alta depois de um ano também. Vai se vendo progressivamente ao longo dos meses para ver como é que tá indo a cicatrização. É raro de voltar, mas pode. Às vezes, principalmente polo superior, que é onde mais tem força, né, para levar para trás. Pode acabar abrindo, às vezes, um pouquinho. Se tá indo tudo bem no terceiro mês, no sexto mês, é muito raro do sexto até completar um ano vir aparecer. Mas, na medicina, a gente não pode falar nunca e sempre, né? Às vezes acontece, tá? E aí a faixinha vai ajudar nisso, porque ela já vai levar um pouco essa orelha para trás, fazer com que os pontos aqui não fiquem tão tensos, então ajuda a cicatrizar no lugar. É um pouco chato de usar a faixa porque abafa, é um pouquinho quente, geralmente adolescente opera não quer usar, mas é importante para depois lá na frente a gente não ter que reoperar, tá? Então a gente pede para usar a faixa pelo menos 40 dias. 20 dias direto, tira só pro banho, e depois 20 dias para dormir. E claro, principalmente se for adulto, no pós, se puder ainda manter o uso da faixa após esses 40 dias, vai estar ajudando na diminuição dessa recorrência, dessa taxa de voltar, tá bom? E a autoplastia é realizada apenas nos casos de orelha em abano? A autoplastia é um nome que a gente usa no geral, mas tem pacientes que nascem sem orelha, né? Que às vezes nasce só com tragos, não nasce com essa região, né, formadinha. Aí a gente chama de reconstrução de orelha, né? A gente acaba usando um outro termo quando precisa fazer reconstrução. Então, habitualmente o termo de otoplastia a gente usa mais mesmo para orelha em abano, tá bom? É isso. Então, agora tem umas perguntinhas aqui. A Karina me manda carinha aqui dando risada. Falei muita coisa, Karina. Ó, a Aline escreveu: depois de quanto tempo da abdominoplastia podemos começar a drenagem? Então, as drenagens pós-cirúrgicas, geralmente você pode começar ou no dia após, ou tentar começar pelo menos até o terceiro, quinto dia, no máximo. Quanto antes começar, melhor. Porque aí você vai abrir o linfático mais rápido, o edema, o inchaço vai drenar mais rápido, e você vai recuperar melhor, tá, Aline? Então, no dia seguinte pode. Né? O que a gente precisa tomar cuidado é que seja uma pessoa especializada. Não dá para fazer drenagem, qualquer tipo de drenagem, porque aquele tecido ali, ele tá solto, então ele precisa grudar. Então você não pode fazer nenhum movimento ali de deslizamento para tirar aquele tecido do lugar. Então tem que ser alguém que está acostumado para não mexer no lugar errado e não piorar, tá? Não atrapalhar. Então, se não der para fazer com quem é especialista em pós-cirúrgico, é melhor que não faça. É melhor deixar o organismo, mesmo que devagar, cicatrize lentamente. Agora, é muito bacana fazer, porque a gente percebe, tem paciente que vem com 14 dias, parece que já tá um mês de pós-cirúrgico. Então, muda bastante a recuperação, acelera bastante o processo, tá? E quais as complicações podem ocorrer na abdominoplastia? Então, o que é mais comum, as 3 complicações mais comuns: infecção, abertura de ponto e sangramento. Então, podem acontecer em qualquer cirurgia. Na abdominoplastia, a Karina, eu coloquei carinha de rir porque eu estou com o Lucas no colo. Ah, o Lucas é pequenininho, gente, que delícia. Beijo, Cá, obrigada por estar assistindo. Então, essas 3 complicações são mais comuns. Se o paciente às vezes é hipertenso descontrolado, ou não sabia que era hipertenso, ficou com um pico de pressão por algum nervoso, depois às vezes rompe algum vasinho, pode acontecer de sangrar, e às vezes se for um hematoma muito grande, tem que voltar para o centro cirúrgico, drenar aquele hematoma, ver se tem algum sanguinho ali ou não, alguma coisa ali vazando. É mais comum em pacientes que às vezes fizeram bariátrica, a cirurgia de redução do estômago, porque aí os vasos são mais calibrosos,
então a chance de sangramento ele também acaba sendo maior, tá? Outras complicações comuns, principalmente pós-bariátrica, juntar líquido, que é o seroma, que é um líquido amarelado, que pode ficar geralmente na região mais inferior. Um edema mais persistente, tem alguns pacientes que retêm mais líquido, às vezes acaba ficando um pouquinho mais inchado. Cicatriz hipertrófica, queloide, pode acontecer também. Tem gente que às vezes tem uma cicatrização não tão legal, às vezes o umbigo acaba ficando um pouco mais grossinho, se tem uma tendência ao queloide. Pele mais morena tem maior tendência, tá? Trombose pode acontecer em qualquer cirurgia, na abdominoplastia também existe esse risco, então a gente tem que fazer a prevenção, o uso da meia elástica, caminhar logo no pós-cirúrgico, hiperidratação, então tomar muito líquido, andar bastante em casa é primordial, tá? Acho que de complicações mais comuns seriam essas, tá bom? E Simone escreveu: a melhor coisa que fiz na vida foi uma abdominoplastia. A Fer: oi Fer, depois de quanto tempo após a cesárea pode fazer lipo ou abdominoplastia? O João quer saber. O João, ele tem 5 meses, é um fofinho. Fer, geralmente a partir do 6º mês, se teve uma regressão boa, senão a gente espera aí 1 ano, tá? O corpo muda bastante, principalmente quando tá amamentando. Quanto mais amamentar, mais rápido o corpo volta. Se não conseguiu amamentar, aí demora um pouquinho mais pro organismo chegar onde a gente gostaria. Então, às vezes, acaba prolongando essa cirurgia lá perto de 1 aninho do bebê, tá? A Simone: a minha cicatriz não dá pra perceber, ficou perfeita, super recomendo. Então, geralmente, a cicatriz fica mesmo só um risquinho. E fica lá embaixo, escondidinho na lingerie, né? A gente tenta ao máximo deixar a cicatriz o mais discreta possível. Claro que às vezes o paciente tem uma predisposição genética para uma cicatrização mais não tão legal, mas a maioria acaba cicatrizando super bem. A Val escreveu: oi doutora, a minha barriga ainda é dormente abaixo do umbigo. Já faz 1 ano e 4 meses da abdominoplastia, é normal? Val, o nervinho pode crescer até 2 anos, tá? Mas tem algumas pacientes, em torno de 5% dos casos, que às vezes o nervinho não cresce. Igual quando às vezes faz cesárea, acho que muitas mulheres sabem disso. Faz a cesárea e aquela região às vezes não retoma totalmente a sensibilidade. Então, na abdominoplastia também pode acontecer. Toda cirurgia, abdominoplastia, até uma lipinho, uma mama, porque os nervinhos superficiais que chegam na pele passam ali onde a gente está operando. E aí eles precisam crescer novamente para a região onde eles estavam, e nem sempre eles crescem, tá? Então depende de organismo para organismo. Tem paciente que recupera 2, 3 meses depois, está tudo normal, a sensibilidade. Tem paciente que às vezes a recuperação é mais demorada. Mas a gente sabe que o nosso organismo demora 2 anos para terminar de cicatrizar tudo. Então até 2 anos ainda tem chance de melhorar e de voltar, tá bom? Olha lá, e a Simone também colocou: Val, eu já fiz há mais de 10 anos a abdominoplastia e a sensibilidade nunca voltou. Simone, então é difícil de ser assim. Se não voltou até 2 anos, geralmente não volta mais mesmo. Então tem esse risco, né, de perda de sensibilidade ou de ficar meio dormente, mudar um pouquinho essa questão ali perto da cicatriz, tá bom? Gente, são 6h15, eu preciso ir embora, mas eu agradeço muito a atenção de vocês, o nosso contato de sempre. Quem quiser depois mandar perguntas, a gente vai respondendo durante a semana, tá bom? Maria, com quanto tempo de bariátrica pode fazer abdominoplastia? Obrigado, Val. Obrigada de nada, Maria. Geralmente, quando o peso já está estabilizado, é pelo menos uns 6 meses. Em média, 1 ano e meio depois da bariátrica ou em torno de 2 anos após a bariátrica, tá bom? A Vivian Valadares escreveu: fiz, adorei meu resultado, minha cicatriz ficou ótima. Vivian, tudo bem? Que bom. Fer, beijo. Gente, obrigada. Desculpa, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Lembrando que na semana que vem, dia 20, a gente tem uma convidada especial, que é a anestesista, que vai falar da anestesia geral, que eu acho que é o pavor que todo mundo tem. Então, mandem suas perguntas. E na outra semana, a doutora Cris falando de pós-cirúrgico e das drenagens, tá bom? Obrigada, boa semana, até!